Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Marcelo Paz, formado em administração em 2006. O Marcelo trabalha, é diretor do Colégio Darwin, fundado pelo pai dele, o professor Mardônio, e também ocupa hoje o cargo de presidente do Fortaleza Esporte Clube. Não importa o time que você torce, eu peço que você assista esse vídeo até o final, que você vai ver uma aula linda de gestão. Marcelo, que prazer, que honra você aqui. Agradeço ter aberto essa agenda complicadíssima para nos atender. Prazer é meu, professora. Prazer enorme, de verdade. Quando estava vindo hoje aqui para a FEAC, veio aquele filme, né, no caminho, ali pela Senador Pompeu, e parar o carro. Hoje vocês me deixaram parar aqui dentro, achei ótimo, né? Antes era tão complicado parar o carro ali. E uma alegria, de verdade, eu tenho muito orgulho de ser aluno da Universidade Federal do Ceará, da FEAC. Fiz grandes amizades, aprendi demais e acho que é a segunda ou terceira vez que eu volto aqui depois de formado. E é uma alegria maiúscula. Estou muito feliz e pronto aí para poder contribuir de alguma forma com o programa Experiências Inspiradoras, que eu acho uma baita iniciativa. A Federal, né, do Ceará, curso de administração, quantos e quantos talentos saíram daqui e estão brilhando aí na gestão pelo mundo afora, não só no Brasil. E eu estou muito feliz de fazer parte desse convite. Que bacana, Marcelo, muito obrigada. Bom, então vamos começar. Me conta um pouco da tua vida na universidade, como foi tua vida como aluno, você já trabalhava no colégio com seu pai? Fala um pouco. Vou contar desde o vestibular, então, né? Eu lembro que na época que eu fiz o vestibular, que entrava uma turma para o primeiro, outra turma para o segundo. Isso. E pelo fato de entrar no segundo semestre, o meu primeiro semestre foi quando eu comecei a trabalhar na escola, né? Que o meu pai fundou, o Colégio Darwin. E ele me abriu essa oportunidade. Eu sempre participava, já ainda quando aluno do colégio, que eu estudei lá, eu sempre, pai, como é que estão as coisas, como é que estão a matrícula? Eu me preocupava com o ambiente, eu tinha interesse, ele trocava essa experiência comigo. E na época ele estava precisando de alguém para ajudá-lo, porque ele tinha uma outra sede em Mossoró e ele estava viajando muito, né? E aí eu entrei de cabeça e era o que eu queria fazer, gestão, no caso na empresa familiar. E conciliava com a faculdade, né? Eu lembro que eu ia cedinho para o colégio, chegava no colégio 7 horas para ver o começo ali, corria para a faculdade aqui na aula 8 horas, terminava 11 e pouco, eu voltava para o colégio e isso foi durante os 4, 5 anos, depois passei algumas cadeiras para a noite também para poder conciliar. Então toda a minha vida acadêmica aqui na FEAC foi ligada ao colégio. Eu sempre trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. E eu acho que isso foi muito bom para a minha formação. Muito bom, porque eu já via na prática muitas questões acadêmicas, eu já aplicava e vice-versa, e trocava essa experiência. Então, acho que isso foi um ganho, um aprendizado. Era muito corrido, muito puxado. Mas a gente conseguiu conciliar e eu cresci como aluno, cresci também como profissional. E foram duas grandes escolas para mim, a FEAC e o colégio como aprendizado. Bacana. O Colégio Darwin começou como cursinho, né? Quando você começou a trabalhar com seu pai, ele já tinha se reposicionado? Já. O colégio começou como cursinho em 99. O meu pai, ele tinha um outro colégio, que era o Colégio Ângulo, ele tinha mais 2 sócios. E eram 3 sedes na época. Chegou a ter mais sedes, mas na época eram 3. E aí, quando foi desfeitar a sociedade, eles se separaram, né? O meu pai ficou com uma das sedes e como ele já tinha um cursinho Darwin, ele transformou a sede, que era do Ângulo, em Colégio Darwin. Isso foi justamente de 99 para 2000. No ano 2000 eu era aluno do 3º ano, então eu estudei no Darwin, no primeiro ano de Colégio Darwin eu estudei, e em 2001 eu já estava trabalhando na escola. E a escola sempre foi da educação básica, né, da educação infantil até o 3º ano do ensino médio, e nesses anos a gente foi incrementando. Quando eu entrei só tinha um turno da manhã, a gente conseguiu fazer o turno da tarde, conseguiu comprar um prédio anexo. Temos uma parceria com a faculdade que é a Unopad, ensino à distância, então funciona à noite também. Que eu aprendi na faculdade aqui na FEAC que uma empresa ela tem que ser o máximo ativa possível
né? Então a gente só funcionava um turno quando eu entrei, era só o turno da manhã. Depois conseguimos o turno da tarde com a escola e à noite com a faculdade. Então tudo isso foi gerando receita, foi gerando melhorias estruturais, físicas. Eu lembro que quando a gente entrou lá, quando eu entrei lá, tinha 30 e poucos funcionários, hoje tem 120, né, faturamento. Então tudo isso foi alterando. Depois o meu irmão também entrou, ele seguiu esses meus passos, ele também estudou no Darwin, também fez administração, só que na UES, e nos ajuda demais na gestão, um garoto muito bem formado, e hoje, inclusive, ele está fazendo curso nos Estados Unidos, um curso de gestão escolar, aliado à Disney, né, técnicas da Disney para gestão escolar. Então a gente investe na nossa formação para levar para o dia a dia da escola. Você me disse que fez um curso de especialização também em gestão escolar, né? Minha especialização em gestão escolar, né, nesse tempo que eu sempre tive na escola, eu sempre busquei a formação continuada. Esse foi um curso formal, mas assim, palestras, leitura, tudo que aparecia eu estava sempre presente. Viajando para São Paulo, para Belo Horizonte, para Curitiba, que são polos educacionais muito fortes. Então essa minha formação continuada eu busquei porque acho que é necessário, é importante para qualquer profissão. Para qualquer profissão a gente tem que estar atualizado. E eu sempre falo, muitas vezes a pessoa vai para a palestra, aí tem gente que diz assim, rapaz, eu já ouvi tudinho. Mas tem uma coisinha que o palestrante diz, basta uma, que faz a diferença. Que aí você agrega ao seu conhecimento, agrega à sua prática. Então eu sempre aprendi muito nesse formato também. Muito interessante. Agora vamos sair dos serviços educacionais para os serviços esportivos. Como foi sua chegada à diretoria do Fortaleza e agora à presidência do Fortaleza Esporte Clube? Eu sei que é uma função que toma muito o seu tempo, eu sei que é uma função que exige muito de você em viagens. Me conta um pouco dessa tua atividade. Eu sempre, o futebol para mim é uma paixão, né? Eu sempre gostei, joguei futebol, meu filho joga, meu pai jogou e torci, acompanhei. Eu era aquele menino que colecionava álbum de figurinha, que tinha time de botão, futebol de botão, tudo era ligado a futebol, era a minha paixão na adolescência, né? Jogar futebol, competir e tudo. E aí quando eu entrei na escola, o meu pai já fazia esse trabalho antes, de ter equipes na escola competitivas, em todos os esportes, não só no futebol, né? Isso é bom também na formação dos garotos. E eu, torcedor do Fortaleza, queria de alguma forma um dia chegar no Fortaleza, ajudar o Fortaleza a nível de gestão. Surgiu uma oportunidade em que eu me tornei comentarista esportivo. Verdade? Foi. Quer dizer que você, antes de você continuar, ainda como torcedor, você já vislumbrava a possibilidade de atuar no time? Sim, eu tinha esse desejo. Eu lembro uma vez que eu fiz um curso chamado Escola de Empresários, da Gomes de Matos, estudante da formação continuada, né? Aí um dia tinha uma atividade lá, aí escreva o seu sonho. Aí eu escrevi, um dos meus sonhos, ser presidente do Fortaleza. Todo mundo riu na sala. Verdade! Todo mundo riu. Aí um dos caras que estava na sala, depois me encontrou na presidência e disse, caramba, eu lembro daquele dia lá que tu escreveu. Que né? bacana! Mas foi natural, né? Então, eu tinha essa vontade. Mas era verdadeiro. Era verdadeiro, era Por verdadeiro. isso você conseguiu Era realizar. verdadeiro. Mas eu não forcei isso. Isso foi um passo a passo, até porque isso você não é porque você quer, você é levado de alguma forma. E aí eu era comentarista esportivo, virei comentarista esportivo para estar mais dentro do esporte, passei a ficar um pouco mais conhecido no meio esportivo e me aproximando de pessoas que estavam ligadas ao clube. Até que ao final de 2014 teve uma eleição, eu já participava de alguns grupos de WhatsApp de pessoas que tinham interesse em ajudar o clube e tudo. E aí, na eleição, a chapa que eu estava apoiando ganhou, do presidente Jorge Mota, que foi um presidente extremamente vitorioso, o qual aprendi muito com ele. E algumas pessoas indicaram para o Jorge Mota, Marcelo Paes entende de futebol, é comentarista e tal, coloca ele como diretor de futebol. Ele nem me conhecia. Ele ficou meio assim e tal, e depois aceitou, né? E convivi com ele por quase 3 anos, de muito aprendizado. E aí fui diretor de futebol em 2015, 2016, a gente foi bicampeão estadual. Aquele título, o torcedor do Fortaleza vai gostar, né? Aquele título do Cassiano, foi o time que eu ajudei a montar, eu era diretor de futebol. E tive experiências negativas também, não conseguimos o acesso, também teve muita crítica e tudo.
Mas tudo isso um aprendizado, né? Porque você passa a entender como é que o clube funciona como um todo. Você tem que entender do negócio. Para você chegar num cargo de presidência, você tem que entender todo o funcionamento, né? As pessoas, os funcionários mais humildes, os jogadores, que já é um outro tipo de relacionamento, comissão técnica, outros clubes, federação, imprensa, conselho deliberativo, torcida, redes sociais e a gestão em si, porque um clube ele tem as características de uma empresa, que você tem que ter recursos humanos, financeiro, marketing, controle, estoque, né? O diferente do clube de futebol é que a gente trabalha muito com paixão, né? Então esse componente ele é meio maluco, né? Um dia estão te amando, no outro dia estão te criticando se a bola entrou ou não entrou. Então tem que saber lidar e ter muito equilíbrio emocional, né, para lidar com as redes sociais, sobretudo, com os haters, né, que às vezes os caras vão ali só para detonar mesmo e você tem que ter equilíbrio. Então eu, como fui diretor 2015, 2016, em 2017 houve uma transição administrativa e aí eu me tornei vice-presidente, né, do então presidente Luiz Eduardo Girão, que fez um trabalho de resgate do clube. O clube passava por muitas dificuldades financeiras, ele fez um investimento pessoal muito grande, todo mundo sabe disso, né? Em torno de 7 milhões de reais, e ele confiou a minha vice-presidência, porque a gente já tinha uma amizade longa, e ele sabia que ele não ia ficar por muito tempo, porque a família dele morava nos Estados Unidos. E aí fomos abençoados com o tão sonhado acesso que a torcida do Fortaleza queria da Série C para a Série B. O Luiz Eduardo renunciou e eu assumi. Só que quando eu assumi, eu não tinha mais o dinheiro do Luiz Eduardo nem de ninguém. O Fortaleza, historicamente, sempre teve muitas pessoas que chegavam e aportavam valores para manter, pela paixão. Só que o futebol ficou muito caro, não tem mais como as pessoas conseguirem fazer isso hoje. Mas a história do Fortaleza era sustentada assim. E eu tive que fazer uma gestão gerando recursos próprios, autossustentabilidade. E a gente conseguiu até agora, só com recursos próprios, com muita criatividade, gerando novas receitas, ampliando base de sócio-torcedor, ampliando a área comercial, tendo um bom relacionamento com a torcida para que ela vá ao estádio, tenha bilheteria, conseguir manter a estrutura pesada de um clube de futebol, né, e exigente, com gestão. E aí passa por escolher as pessoas corretas para os cargos corretos. Uma diretoria tem 12, 13 cargos, você tem diretor de planejamento, diretor financeiro, administrativo, marketing, futebol, me fugiu aqui, comercial. E a escolha tem que ser técnica. O cara que vai cuidar do comercial, ele tem que ter experiência na área comercial. Não pode ser um amigo ou é o conselheiro porque o ex-presidente indicou, não sei quem indicou, dá um jeitinho. Não pode. É por competência. É por competência, porque senão não funciona. Não funciona. Você vai fazer de conta, né? Então isso foi uma premissa de ter diretores que tenham expertise naquela área, que tenham conhecimento naquela área. O nosso diretor de marketing, por exemplo, o Marcel Pinheiro, é proprietário de uma das maiores agências do estado, a Delanteiro, e um cara premiadíssimo. Então ele sabe o que está fazendo. Eu lembro que assim que eu assumi, uma das primeiras mudanças que a gente teve no marketing foi o seguinte: Marcel, como é que você quer trabalhar? Eu vou dar liberdade para trabalhar. O que é que você quer? Presidente, preciso de um orçamento fixo e preciso de montar uma equipe. Eu vou montar a equipe dentro do clube. Não quero mais a equipe fora. Eu quero todo mundo pensando no Fortaleza o tempo todo. Pois vamos fazer. E foram contratados 9 profissionais. Ele tem uma verba fixa, porque em tempos anteriores, no clube, me dê R$500 para fazer um evento. Não existe isso. O marketing está mendigando um valor para fazer um evento. Então, vai, tem a tua equipe, tem o teu orçamento e me entrega resultado. Perfeito. Se tu me entregar resultado, a gente aumenta o teu orçamento. E assim ele fez. E o nosso marketing, assim, extrapolou o crescimento, né? Chegando a mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais. Esse mês agora de agosto saiu um estudo. Nós somos o 13º clube da América Latina em interações em redes sociais. Isso contando times da Argentina, do Uruguai, do Brasil, que tem potências enormes. Então, tudo isso, eu uso muito o marketing como um dos exemplos, né? Mas nas outras áreas também, no planejamento, no jurídico, e contratando profissionais. O diretor, porque tem muita gente que não sabe, uma diretoria de um clube de futebol, ela é feita por voluntários. Todos que estão lá são voluntários. Vocês não recebem pelo Não cargo? somos remunerados. O estatuto até permite remuneração. Isso é
O Bahia hoje já paga, o Chapecoense já paga, o São Paulo já paga, alguns clubes grandes já têm diretores remunerados, que eu acho que esse é o caminho, porque você tira o tempo da sua família, da sua empresa, para se dedicar ao clube. E é algo que é tão profissional, um clube que não comporta mais ter diretor amador, porque se você não é remunerado é um tipo de amadorismo, é por amor, né? Perfeito. É por amor. Mas os diretores não são remunerados. E aí você cobrança é grande. E a cobrança é enorme. E aí você começa a contratar executivos remunerados para estar ligado àquele diretor. Para que o diretor não está o tempo todo no clube, mas o executivo está. Então ele dá velocidade, dá dinâmica às demandas. Perfeito. Então, mais ou menos nesse formato a gente vai tocando a gestão. Muito bacana. E é claro que eu não posso deixar de perguntar como foi essa decisão gerencial, esportiva, de chamar o Rogério Ceni, né? Como é que ele chegou no clube? De quem foi essa ideia que está fazendo essa revolução no time? Essa história é muito bacana, né? É um acaso assim que... Eu acho que não é um acaso, eu acho que tudo tem um porquê, né? O nosso treinador era o Zago, né? Que fez um grande trabalho, subiu o time. A gente tinha intenção de ficar com o Zago para esse ano, 2018, mas... houve um desacerto normal, né, ele esperava uma coisa, a gente esperava outra, em termos financeiros mesmo, e ele, numa boa, saiu, foi para o Juventude, Caxias do Sul, a esposa dele é de lá, e nós ficamos sem treinador. E aí, vamos buscar um treinador para a temporada 2018. E aí o Rogério Ceni viria a Fortaleza para fazer uma palestra, parece que para o Grupo Sesc, né? E o Bosco, que era nosso preparador de goleiros, trabalhou com o Rogério no São Paulo por muito tempo. Aí o Rogério ligou pro Bosco e disse, Bosco, estou indo a Fortaleza, vamos jantar e tal. E o Bosco, bora, vamos jantar, vamos se encontrar. E aí o Bosco avisou pra gente, da direção, olha, o Ceni tá vindo aí, vocês não querem conversar com o Ceni, o time tá sem treinador, a gente, o Ceni não vai querer vir pro Fortaleza agora, tava no São Paulo, né, um clube de expressão mundial e tudo. Mas vamos conversar com ele. E aí conversamos, quem teve a primeira conversa foi o presidente Luiz Eduardo, eu tinha viajado, né, naquele final de semana, tinha um outro compromisso. E aí o Ceni teve um contato inicial, visitou o clube de forma anônima para ver a estrutura, ver se tinha possibilidade de trabalhar. Quando eu voltei dessa viagem, eu era o diretor de futebol e aí eu assumi a negociação, né, e fui conversando com o Ceni durante uma semana, entre idas e vindas, vai, não vai, dá, não dá, né? Até que num domingo, girou uma semana, a gente decidiu, era o nosso deadline, a gente vai ligar para ele e se não andar, vamos para frente, vamos buscar um outro nome. E aí eu liguei para ele e pedi que ele me recebesse em São Paulo. Né? Pai, me receba, vamos conversar pessoalmente. Ele disse, pode vir aqui na terça-feira. Isso era no domingo, só que na segunda-feira, quando eu ia virar presidente, o Luiz Eduardo ia renunciar e eu já assumiria de imediato. Assim foi na terça de manhã, primeiro voo para São Paulo. E aí ele me recebeu na casa dele, né? Foi muito agradável, almoçamos, me mostrou a casa, sala de troféus, tudo. E ficamos por mais de 5 horas conversando sobre Fortaleza, sobre como é que seria o trabalho. Ele tinha uma lista de perguntas lá que ele elaborou, ele muito metódico e preocupado, né? Lógico, porque era o nome dele, uma pessoa de expressão. E a gente saiu dali praticamente fechado, definido. A gente já tinha conversado algumas coisas por telefone, mas ali a gente esmiuçou os detalhes e depois foi só a questão jurídica de botar em contrato, né? Na sexta-feira foi anunciado. E foi uma repercussão muito grande e a gente está muito satisfeito com o trabalho dele, com o profissionalismo, com o que ele tem trazido ao clube. E é uma via de mão dupla. O clube também tem acrescentado na formação dele como treinador e a gente espera que no final tenha a bênção maior aí do nosso objetivo alcançado. Do sucesso. Você está dando uma aula não é só de gestão, não. Você está dando uma aula de negociação. Porque a negociação com os fornecedores, a negociação com clientes, com parceiros de uma maneira geral, ela requer esse time, ela requer essa análise, esse planejamento, esse objetivo muito claro. Então, assim, você está dando uma aula de planejamento, de gestão, de negociação, uma riqueza, Marcelo. Nesse aspecto de negócio, obrigado, professor. Eu fico muito honrado de ouvir isso de você, porque eu tenho muita admiração por você. E reforço a alegria de estar aqui, né, contribuindo também. Eu lembro que na negociação com o Ceni, um cuidado que a gente teve. Se a gente está negociando com ele, não negocia com mais ninguém. Porque o mercado vai saber. Se você está com um e com o outro, você já feriu a confiança desse primeiro aqui.
né? E a gente não poderia fazer isso logo no começo, ele não teria nem vindo, né? E a questão da confiança também, o Bosco que eu citei, eu acho que ele foi o cara que o Ceni ligou para ele e disse assim, cara, eu estou negociando, como é que o pessoal é lá? O pessoal é sério, né? O pessoal cumpre. Então, Isso é muito então, essa referência que ele já tinha aqui do Bosco, eu acho que foi fundamental. E o Bosco até pouco tempo depois saiu do Fortaleza, que ele voltou para os Estados Unidos, ele tinha família lá também, teve que voltar e a última missão do Bosco no Fortaleza era ajudar a trazer o Ceni. Né? E ele estava ali para isso, além do grande trabalho que ele fez ano passado como preparador de goleiros. Então, são circunstâncias que surgem na vida da gente e a gente tem que ter a coragem também, porque o Ceni é um profissional que, para um padrão do Fortaleza, para um padrão de Série B, é um investimento acima do normal, do esperado, né? Mas ele tem diversos retornos que se trazem, né? Que traz em função da presença dele, da imagem dele. Então, foi um risco aí que a gente correu, mas que tem dado super certo. Perfeito. Marcelo, então, para a gente concluir, eu vou fazer um bate-bola com você. Um professor. Vou dizer a Cláudia, né? Muito obrigada, mas Marcelo. vou para ficar um homem também, né? A Cláudia, você marcou muito. Muito obrigada. Mas eu lembro também muito do Fernando Xavier. Perfeito. Um grande professor. Tive o prazer de encontrá-lo depois também em outros momentos. Um cara que foi o Álvaro também, muito bom, de finanças. Se eu vou falar, eu vou lembrar todo mundo. Querido colega. Turma boa demais. Bacana. Um aluno. Eu vou dizer o Ivan, que foi um grande colega meu, que vinha junto, voltava junto, fizemos trabalhos em equipe juntos. Hoje está em Brasília, né, concursado. E o Ivan Maia é um grande colega. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Rapaz, se eu soubesse. Eu não sou muito assim de saudosismo, né? Eu acho que eu me permiti viver muitas coisas na minha vida que eu queria viver. Então, eu queria ter entrado na Universidade Federal, queria fazer administração, queria entrar no Fortaleza. E acho que as coisas foram acontecendo. Queria gerir o Colégio Darwin com meu pai, meu irmão. Então, não tem muito assim o se eu soubesse, não. Quando eu puder? Quando eu puder. Quando eu puder voltar à Federal, seja para o que for, seja para uma palestra, seja para um bate-papo, seja para até como professor, eu estarei disponível porque tenho muito carinho pela instituição. Que bacana, Marcelo. Você já deu uma aula de objetivo, né? Ter o seu objetivo, traçar e perseguir. Mas se você tivesse uma palavrinha para deixar aí para quem está nos assistindo, esses alunos que ainda estão na faculdade. É dizer que aproveitem ao máximo esse ambiente acadêmico, né, de aprendizado, de realmente essa experiência efervescente que é a universidade, que é a faculdade. Eu sei que nessa idade a gente quer se divertir, quer namorar, quer ir para as festas, o EREAD, o churrasco, tudo isso faz parte, né? Mas não negligencie a sua formação, o seu estudo, o seu aprendizado. Tente integrar com a atividade profissional, um estágio, um trabalho, isso é fundamental. Valorize esse momento que está aqui, porque realmente ele não volta, não vai voltar. Se você vier depois em outro momento, já vai ser outro momento, outros colegas, outra turma, outro nível de maturidade. Então, valorize porque é grandioso e eu sinto uma saudade muito positiva, né? Mas de quem buscou viver o máximo também quando estava aqui. Marcelo, muito obrigada. Que aula, que entrevista maravilhosa. Que agradeço, uma honra grande estar aqui com você. Obrigada. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu vim vestida, misturando torcidas, para mostrar que isso é o futebol. É a paz, é a gestão, é a inteligência, é a harmonia. Eu amei essa entrevista, realmente me emocionou. E eu peço que, se você gostou como eu gostei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.